Você deve ter recebido uma ilustração no seu celular, nas nossas mídias sociais. Vocês receberam? Todo mundo recebeu? Onde tinha a frase, né? Queimando de dentro para fora. E tinha uma lâmpada, né? Bem parecida com essa. Essa é uma réplica, muito possivelmente bem parecida do que a gente vê na palavra de Deus quando eles falam sobre a lâmpada e do azeite. Hoje eu enchi de azeite de oliva essa lâmpada aqui, e ela faz parte da nossa ilustração. Queimando de dentro para fora. Nós ainda estamos falando sobre o livro de Timóteo, sobre as cartas a Timóteo. Hoje, especificamente, nós vamos conversar um pouquinho sobre o começo da segunda carta de Timóteo. Não é um estudo bíblico, nós estamos falando sobre as cartas de Timóteo do ponto de vista do discipulado, do ponto de vista de quem quer ser um instrumento para que as pessoas saibam que há Deus nesse mundo. Era isso que Paulo esperava que Timóteo fosse nas mãos de Deus. Um instrumento, mas um instrumento maravilhoso, para que as pessoas percebessem que há Deus nesse mundo. Queria convidar você a ligar a sua Bíblia, na segunda carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, bem no comecinho, lá no primeiro versículo de 2 Timóteo. Sua Bíblia, seu aplicativo, você pode permanecer assentado, nós vamos conversar. Diz assim, a palavra de Deus em 2 Timóteo 1:1. Vou começar um pouquinho mais à frente a leitura, diz assim: dou graças a Deus, no versículo 3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo também em ti. Já é a segunda carta de Paulo a Timóteo, pelo menos que nós conhecemos. Essa carta tem algumas peculiaridades. É uma carta para uma pessoa. Nós sabemos que, muito possivelmente, Timóteo leu essa carta na igreja de Éfeso e em diversos outros locais onde ele pastoreava, em que ele era responsável. Mas ela tem essa peculiaridade, ela é escrita a uma pessoa. Ela tem outra peculiaridade. Paulo escreveu da prisão. Mas diversas outras cartas foram escritas da prisão. Inclusive, esse era um instrumento, uma estratégia que Paulo utilizava quando ele estava preso. Ele não podia ir nas sinagogas, não podia se movimentar, então ele escrevia, orava e escrevia. Mas essa carta tem uma peculiaridade que eu preciso te chamar a atenção, porque isso faz diferença para que você perceba algumas coisas preciosas sobre essa carta. Essa possivelmente foi a última carta que Paulo escreveu. Possivelmente, ele escreveu essa carta menos de um ano, meses, antes de ser morto por Roma. Os historiadores acreditam que há uma possibilidade real de que ele tenha escrito essa carta dias antes de ser martirizado. A história nos conta que Paulo morreu, ele teve a sua cabeça cortada. Paulo não podia ser crucificado, pois ele era cidadão romano, e a crucificação não era utilizada para cidadãos romanos. De tão terrível que era, um cidadão romano não podia ser crucificado.
ele não foi crucificado. Por esse motivo. Paulo, nesse momento que nós estamos lendo, Nero era o imperador. Nero. Você já deve ter ouvido falar. Completamente insano, terrível. Nero. E Paulo estava lá. Essa carta foi escrita por um homem de Deus que sabia perfeitamente que seus dias estavam chegando ao fim. Que coisa impressionante é como as prioridades mudam nesse tipo de situação. Quando seu filho está doente, você já reparou como as suas prioridades mudam? Aquelas coisas que nos atrapalham de fazer tantas coisas. Cansaço, fome, trabalho. Vai o seu filho ficar doente. O trabalho, de repente, ele cai na prioridade, mas para um nível tão lá embaixo. Em outros momentos da vida, o trabalho está num nível tão... Tantas vezes a gente já deixou de servir a Deus por causa do trabalho. Mas vai seu filho ficar doente para ver se o trabalho tem prioridade. Saúde. Vá seu filho ficar doente para saber se aquela dor que você sente no quadril te atrapalha de cuidar dele. Vai com dor. Cansaço. Ai, eu estou tão cansado. Vai o filho ficar doente para ver se o cansaço nos impede de cuidar do filho. Então interessante. Agora imagine as prioridades desse homem que tinha certeza, que sabia, que Deus já o tinha revelado certamente, que seus dias estavam muito próximos do fim. Sobre o que ele ia escrever? Só o que fosse realmente precioso. Ele não sabia se ia escrever de novo, ele não sabia se ia conseguir terminar essa carta. Cada vez que o carcereiro passava, ele não sabia se era ali que ele ia ser levado. Ele não ia perder tempo escrevendo mais nada que não fosse maravilhosamente precioso. Cada vez que você lê uma palavra nessa carta, você tem que ter essa sensação. Isso aqui é um homem de Deus que sabia que a sua vida estava chegando ao fim. Ele está escrevendo para Timóteo porque ele sabia que Timóteo tinha uma tarefa muito importante. Agora que eu fiz essa pequena introdução, vamos pensar no que ele está falando aqui. Ele diz assim: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. O que Paulo fazia de dia e de noite? Basicamente ele só orava de dia e de noite. Só nesses dois momentos, de dia e de noite. Ele estava preso. Ele não podia sair pregando como ele tantas vezes fez. Ele não podia fazer isso. Então ele orava. Você já reparou como a lista de coisas que eu não consigo fazer é grande? Presumo que a lista de coisas que você também não consegue fazer é grande. Mas Paulo não está se preocupando aqui com as coisas que ele não consegue fazer. Deixa eu te falar, Deus também não está preocupado com as coisas que você não consegue fazer. Deus quer que eu e você, que a gente faça as coisas que nós conseguimos fazer. Mas a gente se esconde nas coisas que a gente não consegue fazer. Paulo está dizendo, eu me lembro de ti. E nas minhas orações de noite e de dia, oro por ti. Pare e pense um pouquinho sobre o que tem nos impedido de servir a Deus. As coisas que Veja, eu gosto de ensinar isso, eu vou repetir de novo. Se a falta de dinheiro tem te impedido, tem te deixado amargurado, e tem te impedido de ser uma pessoa que queima de dentro para fora pelo Evangelho, tudo que o inimigo precisa fazer para que você continue sendo uma pessoa, um instrumento sem função, é fazer o quê? Fazer com que você permaneça sem dinheiro. Se a falta de dinheiro te impede de você de servir, tudo que o inimigo precisa fazer é trabalhar para que você não tenha dinheiro. Você já reparou que possivelmente o que você precisa para sair desse seu problema financeiro seja simplesmente
fazer com que ele deixe de ser o empecilho para que você sirva a Deus? Se o seu estado de saúde é o que te impede de ser um instrumento aceso, queimando para a glória de Deus, tudo que o mundo e o inimigo precisa fazer para que você continue sendo um instrumento inútil é te manter doente. Sirva. Simplesmente sirva. Já parou para pensar sobre isso? Se tudo que o mundo precisa fazer, o inimigo precisa fazer para você não servir a Deus, é te manter, é a sua agenda estar lotada, não se preocupe. A sua agenda vai permanecer lotada, porque o mundo vai se certificar de que você esteja com a agenda lotada. Se para isso você precisar ter sucesso no trabalho, se para isso você precisar ter reconhecimento profissional, se para isso você precisar ter sei lá o quê, se com a sua agenda lotada você não serve a Deus, não se preocupe, sua agenda vai permanecer lotada, porque o interesse do mundo é que você não sirva a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar, arranca coisas da sua agenda. Não espera sobrar tempo para servir a Deus, porque Deus não usa sobras. Se você e eu estamos esperando sobrar tempo para discipular alguém, sobrar tempo para servir, sobrar tempo para ministrar, sobrar tempo para orar, sobrar tempo para buscar a Deus, não se preocupe, não sobrará, te falo, pode confiar. Arranque. O que é que eu faço que eu quero arrancar e oferecer isso aqui para Deus? Deus não te pede mais cabritos, Deus não te pede mais ovelhas, Deus não te pede mais pombinhas, rolinhas, sacrifícios, não, Deus não pede isso não. Mas arranca aquilo. Ah, mas é porque esse é o meu hobby. Oh, que bom. Você vai para o inferno com hobby ou você vai passar a eternidade com Deus sem hobby? Pastor, começou meio pesado esse negócio. Meu irmão, sabe por quê? Porque para queimar de dentro para fora, Deus quer que a gente esteja com o dentro cheio dele. A gente começa a encher a nossa vida de coisas que não são Deus. E quer queimar de dentro para fora. Só que não funciona assim. Para queimar de dentro para fora, eu preciso estar cheio de Deus. E aí a gente diz que vem um avivamento, vamos orar, vamos fazer vigília, vamos isso, vamos aquilo. Mas sabe o que acontece? A gente age com a mesma sabedoria de quem pega um pavio e acende o pavio. Eu e você, se nós quisermos avivamento de nós mesmos, vai acender, vai, porque a gente acende. Mas a gente acende como um pavio. Você já experimentou acender um pavio? Ele acende, não acende? Acende. Mas aí o que ele faz? Queima. Um pavio sem algo que o alimente, queima. Que coisa estranha que o pavio na vela queima na pontinha, mas ele continua aceso e não queima. Quem queima é a vela. A gente quer que o avivamento venha, mas quer que Deus queime coisas que são minhas. Os meus talentos, a minha disposição, aquilo que eu já estudei, aquilo que eu já fiz, a minha experiência, aquilo que eu já aprendi. Tem muita ONG por aí, cheia de gente com experiência, tem muita instituição por aí, cheia de gente madura, capaz, culturalmente, com nível cultural lá em cima. O que Deus quer é gente cheia dele, que queime dele. E aí quando acende, não queima o pavio. Já reparou a quantidade de vezes em que a gente desanima? Que o pastor fala, alguém fala, e a gente se anima e diz, agora vai, agora eu vou fazer. E a gente começa a fazer e queima. E perde as forças e desanima. Na maioria das vezes é porque a gente decidiu queimar antes de se encher.
Deus quer que a gente queime depois de estar cheio, para que o pavio não queime, para que a minha carne não queime. Existe até uma expressão, né? Cunharam uma expressão, um neologismo, o burnout. É a moda dizer que as pessoas estão com burnout. Antigamente as pessoas diziam que estavam cansadas, agora já as pessoas dizem que estão com burnout. Os psicólogos que me desculpem, eu não estou fazendo pouco caso, eu sei que existe uma questão psicológica, mas não é isso. Mas agora tudo é isso. Às vezes a pessoa está cansada e precisa de descanso, é normal, nós precisamos. E o pior é que muitas vezes queremos servir a Deus com a nossa própria carne, não dá conta, a nossa carne não dá conta da glória de Deus, a nossa carne não dá conta da presença de Deus, a nossa carne não aguenta tudo aquilo que Deus é. Nós precisamos estar cheio, é dele, é quando ele está dentro da gente, que a gente queima de dentro para fora. Quando a gente quer queimar para Deus daquilo que só é nosso, a gente faz um dia, um domingo, uma semana, 6 meses, 1 ano e queima. E aí para acender de novo é pior, já reparou? Você já reparou como um pavio queimado, nem que você bote combustível para acender de novo é difícil? Porque ele não conduz mais o combustível. Cada vez que a gente tenta fazer as coisas para Deus só na nossa própria carne, a gente fica tão queimado que mesmo na próxima vez quando a gente se encher, parece que é mais difícil. Sabe como é o nome dessa dificuldade? Dúvida. Da última vez eu fracassei, será que dessa vez eu vou? Da última vez eu comecei, eu fiquei pelo caminho. Eu estou com vergonha, porque agora pode ser que eu fracasse de novo. Sabe o que aconteceu? Queimou o pavio e você não acredita mais nem em você mesmo. Você não acredita mais nem no poder de Deus para conduzir aquilo que Deus é e queimar de dentro para fora. Como é bom quando a gente queima de dentro para fora. Paulo chega e diz assim: eu me alegro quando eu lembro da tua fé sem fingimento, que habitou primeiro na tua avó Lloyd, e na tua mãe Eunice. Antigamente eu li esse texto e pensava assim: é a família, né? Então a avó trouxe a fé. Eu me lembrava da minha. A minha avó, mãe da minha mãe, se converteu, se não me engano, se a memória não está me falhando, em 1918. A família foi junto. Minha mãe deve ter, eu acho que na última vez, acho que ela faz 78 anos da profissão de fé dela. Faz um tempo, né? E assim foi. Aí eu fazia essa referência com a minha vida, mas não é essa. Sabe do que Paulo está falando? Paulo, na primeira viagem dele, ele foi a Listra, e essa família morava lá, em Listra. Primeira viagem missionária de Paulo, ele foi a Listra, lá a gente sabe pelo livro de Atos, e ele encontrou a avó de Timóteo e a mãe de Timóteo, e pelo que nós estamos lendo aqui, as duas se converteram, elas eram judias. O pai de Timóteo era grego, nós sabemos também pelo livro de Atos, mas as mães eram judias. Então elas duas devem ter se convertido pela pregação de Paulo e não Timóteo no início. Só as duas. Paulo deve ter trazido Lloyd e Eunice à fé. Nós não sabemos se na primeira viagem ou na segunda, mas nós sabemos que na segunda, quando ele saiu de Listra, ele já saiu com Timóteo. Ele já levou Timóteo com ele. Então, Lloyd e Eunice se converteram, eram judias, se converteram ao cristianismo através do evangelho, na vida de Paulo. Paulo sabia quem elas eram e alcançaram Timóteo. E Timóteo veio também. Nós não sabemos sobre o pai de Timóteo, mas sabemos dela. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Nós não estamos falando de 100 anos antes, não. Foi um trechinho, um momentinho. Entre a primeira carta a Timóteo e a segunda, Paulo foi liberto. Ele deve ter passado entre 3 e 5 anos livre.
Ele não ficou preso o tempo todo, não. E aí ele foi preso novamente, e aí ele está escrevendo para Timóteo agora. E aí eu queria que você prestasse bem atenção no versículo 6. Ele diz assim: por esta razão, como eu sei que a fé já está dentro de você, presta atenção, não perde a referência. Lembra, Lloyd, Eunice, a fé que habita em ti já está. A fé já está dentro de você, ok? Lembra? Já está dentro de você. Por essa razão, pois eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Essa palavra reavives, ela só aparece essa vez no Novo Testamento. No Novo Testamento em grego, ela só aparece uma vez, nenhuma outra vez. Só aí. Não tem nenhum outro local que a gente possa comparar. E essa palavra significa acender. Essa palavra significa fazer exatamente isso. Eu testei algumas vezes antes de começar o culto. Muito bem. Eu também testei isso antes de começar o culto, ela acendeu. Parece que aqui também não é muito fácil da gente acender, não, né? Olha só. Posso ouvir um uhul? Funciona. O cheiro de azeite de oliva aqui está muito legal. Reavives o dom que, lê na sua Bíblia, tem escrito o quê? O dom que há em ti. Reavives o dom que há. Acenda. A palavra é acenda. O dom que há em você. Acenda o dom que há em você. E note que a pontinha do pavio realmente fica queimada, mas acabou. O azeite passa a vir pelo pavio e ela está queimando de dentro para fora. É o azeite que está dentro da lâmpada que queima. Paulo está pedindo para Timóteo, não tenta queimar do que você é, do que você sabe, do que você já experimentou. Queima do que está dentro de você. Paulo está nos chamando a prestar atenção. Primeiro, nós precisamos ter, para poder queimar. Eu queria te convidar a ir para o livro de Êxodo 3, de 1 a 6. Livro de Êxodo 3, de 1 a 6, é um trecho simplesmente imperdível da palavra de Deus, onde Deus mostra exatamente como é que Ele age. Diz assim a palavra de Deus: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o quê? O anjo do Senhor. E quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, ela está falando de quem? Do Filho. Do Filho. Pastor, mas não é Jesus? Só que Jesus passou a ter esse nome quando ele
foi concebido. O anjo chegou e disse: o nome será Jesus. Mas aqui é o Filho unigênito do Pai. E a palavra anjo que está na nossa Bíblia nos dá a ideia de um ser alado. Essa ideia não é a ideia. A palavra correta aqui seria... Essa mesma palavra anjo aqui é traduzida no Velho Testamento em dezenas de locais e a tradução é sempre mensageiro. E você sabe o que o Filho é? No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo de Deus. Quando Deus fala, haja luz. De quem é aquela voz? De Jesus, do Filho. Quando Deus fala, o Verbo é Jesus. Apareceu-lhe o Filho numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Você já ouviu essa passagem muitas vezes, mas agora eu quero te mostrar dentro da mensagem que Deus tem para nós hoje, queimando de dentro para fora. Por que a sarça não se consumia? Porque não era a sarça que estava queimando, né? Era a presença de Deus. Deus não precisa da sarça para fazer fogo. Deus não precisa de mim para fazer fogo. Sabe quando é que há fogo? É quando há presença de Deus. Não adianta eu querer trazer fogo, trazer avivamento sobre o meu ministério, trazer avivamento sobre a minha vida, se não houver Deus dentro da minha vida. Eu consigo influenciar. Sim, eu sei técnicas de homilética e por aí por diante, mas não é isso que traz conversão. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Não é um bom preletor, não é um pastor famoso, não é uma pastora maravilhosa. Não, é o Espírito Santo que queima de dentro para fora. Se você quer ser uma influência, se você quer discipular, se você quer que a sua vida seja um instrumento de Deus, se encha de Deus, se encha de Deus. Busque, coloque Deus dentro de você, e aí, faz assim para Deus: Senhor, acende. E aí acende. Deus quer que a gente queime de dentro, reavives o dom, põe fogo naquilo que eu já coloquei na sua vida. Deus quer que tudo aquilo que Ele já colocou na sua vida, tudo aquilo que Ele já falou, os testemunhos que você já ouviu, os testemunhos que você já tem, tudo aquilo que Ele já fez, que isso pegue fogo. Mas a gente tem medo de queimar, de se extinguir. Mas a sarça não queimava. Se a sarça não queimava, sabe o que Deus está nos dizendo? Eu morri foi para te salvar. Não foi para acabar com você. Interessante que quem está nos dizendo isso é um homem que está na prisão para morrer. No rol das pessoas que estavam para morrer. Uai, mas será que Deus não deveria livrá-lo da prisão? Aí é com Deus. Mas Paulo decidiu olhar para aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Paulo tinha certeza do que é que estava dentro dele. Ele tinha mesmo, pastor? Tinha. E ele diz assim, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ele está dizendo: olha, Timóteo, reavive, bote fogo no dom que tem em você, porque Deus não deu espírito de covardia. Meu irmão, minha irmã, por que é que nós não falamos mais de Deus? Por que é que nós não convidamos pessoas
Por que é que nós não falamos? Por que é que a nossa vida não é um farol? Busque dentro de você que você vai achar. Mas deixa eu te falar. Isso aí que você achou não vem de Deus. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia. Se você achou, mas é porque eu sou tímido. Não me lembro nem um local na Bíblia Deus ter dito que deu espírito de timidez. Não deu. Se você achou timidez, não é de Deus. Use outra coisa que Deus te deu. Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Interessante que Paulo fala assim: poder, amor e moderação. Porque que coisa triste é poder sem amor e sem moderação. Muitas vezes a gente busca, Deus enche. E a gente diz: acende. Deus acende. E o poder se manifesta. Mas aí a gente esquece do amor e da moderação. Tem um trecho na Bíblia que você deve se lembrar, em que Jesus olha e diz: todo o poder me foi dado nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo o poder. Uma pessoa que tem todo o poder e está sendo injustiçada, faz o quê? É assim que o mundo ensina. Jesus tinha todo o poder e ainda assim ele se deixou ser moído por mim e por você. É aí que o fogo continua queimando. Muitas vezes a gente se enche de Deus, está no ponto, pede para Deus ligar o fogo, Deus liga, o poder vem, e a gente não usa o amor, não usa a moderação, e começa a achar os defeitos dos outros. Você não faz, você não isso, você não aquilo, aqui é só de quem está queimando. E é aí que o fogo apaga, porque a gente parou de queimar de dentro para fora. A gente começou a achar que é nosso. Poder, amor e moderação. Você conhece um homem ou uma mulher de Deus que tem poder? Tem bastante. Verifique se há amor. Verifique se há moderação. Verifique se há amor e se há moderação. Porque o príncipe desse mundo também tem bastante poder. Não sejam crianças. Não sejamos crianças. A Bíblia diz que nos últimos tempos o inimigo agirá de tal forma que até mesmo aos escolhidos, alguns escolhidos ele vai enganar. Então não são as maravilhas que dão a certificação final. O poder é um sinal importante, mas é o amor e a moderação que dizem de quem é esse poder. Como é que as pessoas ficam quando são usados por Deus? Mais amorosos? Ou mais duros, mais arrogantes, mais... Encha, se encha, peça para Deus ligar, acender, e mantenha aceso, queimando, de dentro para fora. De dentro para fora. Eu vou terminar e Paulo diz algo assim, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu,
Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Lembra? Queimando de dentro para fora. Eu tenho certeza que nós, do século 21, né? Nós não temos a noção exata do que é a crucificação. Nós não temos a noção exata do que aquilo representava. E quando aqueles cristãos, lá do começo, diziam assim, que só Jesus é Senhor, eles estavam dizendo, aquele criminoso que morreu na cruz, esse é o seu Senhor? É. Ele é o meu Senhor. Não era tão fácil quanto hoje em dia. Hoje em dia, já ficou bonito. Se nós enchêssemos a nossa igreja aqui de símbolos da cruz, todo mundo ia achar lindo. Mas se nós enchêssemos a nossa igreja com aquele símbolo que você vê nas garrafas de veneno, que tem uma caveira com 2 ossos, você não ia achar bonito. Né? Ia? Não. Possivelmente você ia, inclusive, dar meia volta e sair e dizer que aquilo não é de Deus. Mas era isso que a cruz representava. A cruz era símbolo de morte. Hoje em dia, a caveira é um símbolo que nos dá repulsa. Naquele tempo era a cruz. E Paulo está dizendo, não se envergonhe da cruz. Não. Não, mas eu não me envergonho da cruz, não. Será que eu não me envergonho da cruz? Se eu não me envergonhar da cruz, eu vou falar de Jesus. Meu irmão, minha irmã, a igreja precisa entender que se eu não falo do amor de Jesus, de que Jesus morreu na cruz, eu estou me envergonhando da cruz. Se há algum amigo seu para quem você ainda não falou do amor de Jesus na cruz, você se envergonha na cruz. Ponto. Desculpa. Simples assim. Há amigos meus, há alguns amigos meus assim também. É fácil dizer que a gente não se envergonha da cruz, mas como assim? É fácil eu, tomar banho domingo de manhã, bem bonito, ficar cheiroso, fofinho, alguns mais fofinhos do que outros. É fácil, porque aqui todo mundo se ama, né? Todo mundo já ouviu falar da cruz. Coisa linda falar da cruz, para quem já conhece a cruz. Fala da cruz para quem não conhece a cruz. Fala do amor de Jesus para quem não conhece a cruz. Fala dos cravos para quem não conhece a cruz. Não se envergonha de Paulo também não. Paulo está dizendo para Timóteo, não se envergonhe de mim não. Eu sei que a minha situação é deplorável, mas não se envergonhe não, porque está tudo bem. Deus está cuidando de tudo. Deus nos chama para parar e revisar o que é que está dentro de nós. Deus está me chamando hoje, Deus está chamando você hoje para parar e revisar como é que tem sido a minha vida, minha agenda, meu viver, meu falar, meu uso do meu dinheiro. Deus está me chamando você hoje para parar e saber o que é que está dentro de mim. Aquelas coisas que eu falo, que eu canto, que são bonitas, aquilo é mesmo de Deus? É daquilo que eu estou queimando? Deus está me pedindo. Pede para o meu povo parar e pensar. Deixa eu encher. Se nós ficarmos falando aqui, daqui a pouco o azeite, ele estava cobrindo o pavio aqui dentro, não está mais. Deixa Deus nos encher. Assim como Paulo olhou para Timóteo e disse assim, eu conheço a fé que habitou na sua avó, na sua mãe, eu conheço, e eu sei que em você também. Assim, eu consigo olhar para você hoje e dizer, eu sei. Olha para mim agora, todo mundo, olha para mim. Olha nos meus olhos. Eu sei
que em você habita a fé em Deus. Então, põe fogo. Põe fogo. De dentro para fora. Pede para Deus aquecer. Não tenha medo. Arranca o que for necessário e deixa Deus usar. Lembra daquilo que eu falei? Das questões que nos afastam de servir a Deus. Porque meu casamento está com problemas. Então, quando eu resolver esse problema no meu casamento, eu vou servir a Deus. Não faz isso não, porque se um casamento com problemas é o que tem te afastado de servir a Deus, deixa eu te falar, o mundo vai investir bastante para o teu casamento continuar com problemas. Que é isso que te afasta de Deus. Serve a Deus. Serve a Deus. Deixa queimar. Vocês viram que depois que pegou não interessa o vento? Porque está queimando de dentro. Acende só esse pavio aqui e fica no vento para você ver. Está ventando bastante aqui, ó. Funciona melhor do que vela, né? Precisa ver quando Deus coloca você para queimar. Como você queima bonito. Quando Deus, como diz lá no Ceará, taca fogo no que Ele já colocou dentro de você. Meu irmão, quem estiver perto de você vai se chamuscar da presença de Deus. Filhos, filhas, maridos, pais, mães, esposas. Deixa Deus acender o que Ele já colocou em você. Deixa a sua vida queimar de dentro para fora. Fica chamuscado, talvez, às vezes, assim, um pedacinho, mas o potinho tá íntegro. A lâmpada. Deus não tem a menor intenção de acabar com a sua vida. Se essa fosse a intenção dele, era só as misericórdias do Senhor não terem se renovado sobre você. Mas elas se renovaram. Então deixa Deus queimar de dentro para fora, cada dia, e viva a vontade de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vale a pena. Deus nos fala hoje.